E se eu te dissesse que você perdeu tempo na sua vida aprendendo uma porrada de habilidades que não são tão úteis assim e que uma única habilidade pode te transformar no bilionário? Para gravar essa série de vídeos que começa nesse, eu estudei a lista dos 500 bilionários da Bloomberg a fim de encontrar características e habilidades que eles tivessem em comum. Você já ouviu falar da regra de Pareto? Pareto foi um economista e sociólogo italiano que viveu no século XIX e a partir da observação do universo e da natureza desenvolveu uma teoria. 80% dos resultados são causados por 20% das causas. Vamos supor que para cada habilidade nova que a gente aprenda, a gente precise também aprender palavras novas. Uma pessoa normal aprende em média ao longo da sua vida 70 mil palavras. Dessas 70 mil palavras, ela usa aí no dia a dia entre 10 mil e 15 mil palavras. Mas só 5 mil palavras já são suficientes para te deixar fluente em um idioma. A distribuição de riqueza mundial não segue a mesma proporção, mas meio que segue a mesma lógica. Algumas fontes estimam que 1% das pessoas mais ricas do mundo detém 50% da riqueza mundial. 80% da população mundial tem um orçamento menor do que 10 dólares por dia. Se a gente for falar em reais, em um mês dá mais ou menos uns 1.500 reais. Ou seja, 1% da população do mundo sabe de alguma coisa que faz com que ela seja mais rica que todo o restante da população junta. Dentro desses mais pobres da população, em 1950, mais ou menos, ninguém sabe ao certo, nasceu no deserto da Síria um menino que ficou órfão de mãe e de pai. Ele foi criado pela avó, que não acreditava muito que ele pudesse ser alguém na vida, então proibia ele de ir para a escola. Esse menino ia dormir todo dia com uma angústia no coração, querendo ser alguém na vida. E ele descobriu que tinha uma escola perto da casa dele. Ele acordava todo dia e andava 10 milhas para assistir aula nessa escola por um buraco na parede, porque ele não era matriculado. Um dia um professor pegou ele espiando as aulas e ficou com dó e achou legal a curiosidade do menino e deixou que ele assistisse as aulas de dentro da sala. Ele aprendeu a ler e a escrever sozinho e, apesar de ser o menino mais pobre da sala, ele tirava as melhores notas. Com isso ele conseguiu uma bolsa para estudar na França, o que seria um baita ponto de virada de chave na vida dele. Se ele soubesse falar francês, se ele tivesse dinheiro para se manter lá e se a França não estivesse vivendo um dos momentos mais xenofóbicos contra os árabes na época. Mas isso não ia parar o menino que atravessava 10 milhas no deserto descalço para assistir aula por um buraco na parede. Ele arrumou um trabalho para colher uvas por 15 dólares por dia, o que dava para ele pagar mais ou menos um prato de comida. Então ele tinha um prato de comida, um sonho e muita força de vontade. Ele conseguiu se formar, se especializou em tecnologia da informação e foi trabalhar em empresas importantes do setor. Ok, uma faculdade e muita força de vontade são capazes de te tirar do deserto e da extrema pobreza, mas não são capazes de te colocar entre os 500 bilionários da Bloomberg. Essa história aí que eu acabei de contar é a história do Mohamed Al-Tradi, que foi o cara que ganhou o prêmio de empreendedor do ano em 2014 na França. Ele conseguiu fazer isso porque ele entendeu que existia uma habilidade que não só era capaz de tirar ele da pobreza, mas também era capaz de colocar ele entre os 1% mais ricos do mundo. Uma faculdade é capaz de tirar da pobreza. Um bom artista, talentoso, é capaz de ganhar muito dinheiro. Os talentos acadêmicos e artísticos são capazes de te fazer subir de nível, mas não de chegar a tanto. Se você souber de finanças, educação financeira e investimentos, você vai conseguir ter uma aposentadoria bem legal, vai ter uma vida bem bacana, uma qualidade de vida legal, mas também não vai te fazer chegar lá. A habilidade que o Mohamed Al-Tradi desenvolveu, que foi capaz de subir o nível do jogo dele até ele virar um bilionário, foi a habilidade de criar, gerenciar e expandir negócios. Em 1985 ele comprou uma fábrica de andaimes que estava à beira da falência, recuperou essa fábrica e expandiu a quantidade de produtos que ela ofertava e a quantidade de regiões que ela atendia. Hoje o grupo Al-Tradi trabalha por toda a Europa, mas gerenciar empresas não é só uma habilidade, é todo um conjunto de habilidades, que se você soubesse, o céu é o limite. Não importam as suas raízes. Quer saber quais são as habilidades desse conjunto de habilidades? Se inscreve no canal e fica por aí, porque esse vai ser um dos próximos vídeos que eu vou produzir. Eu sou o Raul e esse é o Resultado Inesperado.